Se ainda estivesse no ar, em 2018 a Rede Manchete de televisão completaria 35 anos de existência. Lembrada com carinho por milhões de pessoas, esse canal de TV foi o grande responsável por consolidar a paixão dos brasileiros por desenhos e séries japonesas. Sim, porque praticamente desde o começo da TV no Brasil já tínhamos uma ou outra produção oriental sendo apresentada em nossa telinha, fascinando telespectadores mirins e preenchendo um espaço único em suas memórias. Mas antes de Seiya e seus meteoros de Pégaso redefinirem a história da cultura pop japonesa no Brasil, a chamada televisão de primeira classe apresentou várias produções que vamos resgatar a partir de agora em nosso Trivia Box sobre os animes da Manchete antes dos Cavaleiros do Zodíaco. A história da Rede Manchete tem um início um tanto triste, pois seu nascimento está vinculado diretamente à extinção de uma outra emissora histórica em nosso país, a TV Tupi. Foi a partir do leilão da licitação dos ativos dessa emissora, que também apresentou muitas séries e animes a nós brasileiros nas décadas de 60 e 70, que nosso conhecido Silvio Santos fortaleceu o alcance de sua TVS, que se tornaria o SBT alguns anos mais tarde. O Grupo Abril adquiriu equipamentos que dariam origem anos depois à MTV Brasil, e o jornalista e empresário Adolfo Bloch teve base para lançar a sua Dono de um parque gráfico já consolidado no país com sede no Rio de Janeiro, a Rede Manchete de televisão foi inaugurada oficialmente só no dia 5 de junho de 1983, com sede no mesmo estado, sendo que desde 1980 Bloch já possuía um ok do governo federal para iniciar a transmissão de conteúdos televisivos. Por que a demora então? Segundo depoimentos e entrevistas, Bloch fez questão de investir em equipamentos de ponta para sua emissora e adquiriu filmes, séries e desenhos em feiras televisivas, além de grandes nomes para compor o casting da emissora, para que o novo canal de TV do Brasil fosse uma TV do futuro, a TV do ano 2000. Antes da grande estreia da emissora no dia 5 de junho, alguns testes de transmissão teriam sido feitos a partir de maio de 1983 no canal 6 do Rio de Janeiro. Estreando com um grande show e a exibição do filme inédito na TV Contatos Imediatos do Terceiro Grau, a emissora conseguiu a façanha de vencer a Globo na audiência, com praticamente o dobro da concorrente durante a exibição do filme de Steven Spielberg. E ao longo de sua existência, em várias outras ocasiões, a emissora incomodava a hoje maior emissora do país, como nesse dia aqui. Em maio, Cavaleiros do Zodíaco, segunda fase, desenhos inéditos. Voltando ao tema do nosso Trivia Box, que é tratar justamente dos animes exibidos antes desses caras de armadura aí estrearem na finada emissora em 1994, a programação da Rede Manchete em seu primeiro ano de existência ocupava apenas parte do dia, e para tapar buraco antes da faixa de shows e do telejornal da emissora, o senhor Adolfo Bloch comprou um monte de enlatados americanos, desenhos da Hanna-Barbera e, meio que sem querer querendo, animes. Eu tô arrepiada. O primeiro que foi ao ar no canal foi O Pirata do Espaço. Criado por Gosaku Ota, esse anime, que é conhecido por Groiser X no Japão, é uma produção de 1976, curtinha, com 36 episódios, animados pela NEC Productions, a mesma empresa que fez o anime do Pequeno Príncipe, bem famosinho por aqui. Acompanhando de perto toda a produção estava Go Nagai, grande responsável por revolucionar o gênero de animes de robô gigante com a criação do Mazinger Z. Ele é comumente creditado como supervisor do anime. Na história, os pilotos Rita e Joe se unem para combater a ameaça do Império Gailar e seus robôs bomba, a bordo do gigantesco Pirata do Espaço, um robôzão gigante que parece com, sei lá, uma coruja. Com bastante drama e uma trilha sonora grudenta, esse anime veio ao Brasil através da distribuidora Network, a maior fornecedora de desenhos animados para a TV brasileira nos anos 80. O anime estreou em um domingo no dia 19 de junho de 1983, logo passando a ir ao ar dentro do programa Clube da Criança, quando este ainda era apresentado por ninguém menos que a Xuxa em começo de carreira.
Pirata do Espaço seguiu sendo apresentado até idos de 1985, conseguindo fisgar muitos fãs. O anime ganhou uma reprise anos mais tarde, via CNT, entre 1994 e 95, no programa Tudo por Brinquedo, comandado por uma apresentadora infantil padrão Xuxa, chamada Mariane. Para quem quiser matar saudades, a série foi lançada em 2014 no mercado brasileiro de home video, mas alguns colecionadores relataram que a qualidade do material é bastante questionável, da mesma forma que a sua origem. Apesar da animação cansada e um roteiro onde o robozão sequer tem o protagonismo da história, esse pequeno clássico divertiu muitos baixinhos dos anos 80 antes que certos heróis mais modernos chegassem pela mesma emissora uns anos mais tarde. Ah, bem que eu desconfiava que você era bastante puxa-saco. A mesma network trouxe no pacote vendido para Manchete um anime que marcou bastante por conta de uma das primeiras anime songs brasileiras produzidas. Estamos falando de D'Artagnan e os Três Mosqueteiros, que estreou no canal em 21 de junho de 1983. Todos corajosos, sim, os famosos mosqueteiros, os perigos a enfrentar e ajudar terceiros, mil donzelas a salvar. O responsável pela versão brasileira da música foi ninguém menos que Mário Lúcio de Freitas, que anos mais tarde faria também os temas pro Fly, Super Campeões e aquela primeira marchinha dos Cavaleiros do Zodíaco. O tema acabou sendo inserido em um LP do Clube da Criança lançado na época, e as vozes são atribuídas à dupla infantil Luciano e Patrícia, que uns anos depois fariam parte do conjunto Trem da Alegria, hit infantil na década de 80. Falando do anime, que não tem muita cara de anime, a sua história é baseada no clássico de Alexandre Dumas e foi produzida pela Nippon Animation em parceria com o estúdio de animação espanhol BRB International no ano de 1981, sendo finalizado com 26 episódios. O que chama a atenção aqui na série é o fato de todos os personagens serem cães e outros animais, que falam e agem como humanos. Por conta disso, o anime teve alguns nomes bem inventivos em outros países, como Dog, Tânia e os Três Mosqueteiros na França e D'Artacão e os Três Moscanteiros em Portugal. A história nos apresenta a versão cachorro do herói D'Artagnan se unindo aos lendários Três Mosqueteiros para lutar contra a vilania do Cardeal Richelieu. Com foco na aventura, essa série simpática chegou a ter uns episódios lançados em formato de longa-metragem anos mais tarde em VHS pela Mundial Filmes, e seu selo Mundo Mágico, com o título sem graça de Lord Dog, um cão a serviço do rei. E esse VHS foi convertido safadamente para DVD por uma distribuidora obscura, formato esse que depois foi replicado por várias outras distribuidoras nanicas, também obscuras, que mudavam a capinha do negócio. Para finalizar, no DVD a versão brasileira foi realizada na Master Sound, enquanto a série clássica foi dublada na Herbert Richards, no Rio. Todos os episódios da série foram lançados em quadrinhos no país, conforme comentamos em nosso Trivia Box dos heróis japoneses em quadrinhos. Depois confere no link da descrição. Nem pensar. Super Aventuras apresentava ao público infantil versões, digamos, pouco felizes ou alegres de grandes clássicos da literatura infantil e fábulas conhecidas mundialmente. Super Aventura. Distribuição Network. Chamado originalmente de Manga Sekai Mukashi Banashi, que numa tradução livre seria algo como as histórias mais maravilhosas do mundo, esse anime com 127 episódios foi produzido por ninguém menos que o estúdio Madhouse, lá no final dos anos 70, e teve apenas um quarto de seus episódios apresentados por aqui. Com o estilo de animação variando a cada episódio, a série teve dublagem feita nos estúdios da Telecine, que não tem nada a ver com aquele canal de filmes, e tinha a narração na voz da falecida Neida Rodrigues, que trabalhou durante anos em grandes rádios e gravava com sua voz vários disquinhos infantis que eram lançados no mercado nos anos 70 e 80. Dizem que os vampiros acordam e saem de seus túmulos do castelo e vão à procura de segredos vivos. Eles se transformam em morcegos e voam para longe do castelo. Diferentemente das versões da Disney de contos infantis, os roteiros dos segmentos de Super Aventuras não se preocupavam sempre em mostrar um final feliz dos contos, se aproximando mais de suas versões originais ou jogando a carga dramática lá pro céu. Entre alguns clássicos bastante lembrados por aqui, por quem assistiu, podemos citar A Flor do Cosmos, Romeu e Julieta e também Frankenstein e Drácula.
Aliás, esse Drácula traumatizaria qualquer criança de hoje que é fã da programação de um Gloob ou Discovery Kids da vida. Na Rede Manchete, o anime também era apresentado pelo Clube da Criança da Xuxa, estreando na programação no mesmo dia que D'Artagnan e permaneceu no ar até idos de 1985. No final da mesma década, mais precisamente em 1989, Super Aventuras teve reprises indo ao ar na TV Cultura. Criado pelo mestre Osamu Tezuka, Dom Drácula é um anime de comédia que colocou o vampiro mais famoso do mundo em situações que ficam à beira do nonsense total. Baseado em um mangá de mesmo nome que rendeu 3 volumes, lançados por aqui pela editora New Pop em 2015, Dom Drácula tem apenas 8 episódios animados produzidos. Isso porque lá em 1982, a série teve sua produção cancelada graças à falência de um dos seus principais patrocinadores, tendo só os 4 primeiros episódios indo ao ar na TV Tóquio. Pelo que consta, a série estava prevista para ter originalmente 26 capítulos, sendo que os 4 episódios perdidos que não foram ao ar na época de sua exibição original só foram apresentados anos mais tarde, quando a série foi reprisada e lançada em home video no Japão. Na Manchete, Dom Drácula estreou em 7 de julho de 1983. Apresentando histórias fechadas a cada episódio, Dom Drácula mostra o vampirão famoso cansado de perseguições e ameaças, se mudando para o Japão com sua filha Sangria e seu ajudante corcunda Igor. Só que a Terra do Sol Nascente não representa necessariamente uma aposentadoria para o dentuço, já que no seu encalço estão a rechonchuda e apaixonada Blonda e seu maior algoz, o professor Von Helsing. Dublado também nos estúdios da Telecine, Dom Drácula contou com a inconfundível voz de Miriam Fisher, a Botã de Yu Yu Hakusho, fazendo a voz da Sangria. Meu nome é Sangria, sou filha de vampiro e eu gosto muito de sangue. E vale mencionar que em nossa TV, a abertura do anime teve seu clipe original apresentado ao som de uma musiquinha grudenta de discoteca. Dom Drácula. Distribuição Network. Na mesma época em que o Pirata do Espaço foi reprisado pela CNT, Dom Drácula teve seus 8 episódios reapresentados para a alegria dos nostálgicos. Com personagens divertidos e situações hilárias, Dom Drácula é um desses animes que não perdem a graça com o tempo e vale uma conferida, já que foi lançado completinho em DVD em 2013 de uma forma não muito oficial, com direito a legendas retiradas de fansubers. Aí fica complicado defender, né? Por quê? Por que é assim? Do pacote da Network, a série de maior destaque que a Rede Manchete apresentou naquele período foi, sem dúvidas, Patrulha Estelar, ou o Chusenkan Yamato para os íntimos. Com a colaboração de Leiji Matsumoto, em outubro de 1974, estreou na TV Yomiuri o primeiro episódio de uma nova série de temática espacial comum na TV japonesa naquela época. Com 26 episódios, a saga do cruzador espacial construído a partir de um navio de guerra japonês que realmente existiu não fez tanto sucesso como esperado, até que em 1977 estreou no cinema japonês uma versão resumo da série de TV com mais de 2 horas de duração. O filme na época conseguiu arrecadar mais bilheteria que Star Wars, e isso serviu de sinal verde para que um novo filme fosse realizado pelo Group Tech e a Office Academy. E foi assim que em 1978 os japoneses assistiram nas salas de cinema Saraba o Chusenkan Yamato, que poderíamos chamar de Adeus Patrulha Estelar por aqui. Com a extensa duração de 2 horas e meia de animação, o filme causou bastante comoção com seu final épico e trágico. Tanto que rolou uma certa rejeição do público, mas isso não impediu que milhões de ienes fossem arrecadados. Foi aí então que decidiram faturar com o lançamento de uma nova série de TV, recontando a história do filme em um novo lote de 26 episódios, mas mudando o final de tudo para a alegria da audiência. Essa fase, chamada de Cometa Império, foi a que nós brasileiros conhecemos a partir de 28 de junho de 1983 na telinha da Manchete. O anime, com versão brasileira feita na lendária dubladora carioca Herbert Richards, estreou no Clube da Criança da Xuxa e, segundo pesquisadores, fez bastante sucesso. Dizem que o sucesso foi tanto que a emissora pediu mais episódios da distribuidora Network, que, a fim de faturar, acabou comprando a terceira fase do anime direto do Japão. Sim, pois a segunda fase tinha vindo dos Estados Unidos e lá trocaram o nome dos personagens, mexeram um pouco no roteiro, fizeram uns cortezinhos e mudaram o nome da série de Yamato para Star Blazers. E eis o porquê de conhecermos a série pelo nome de Patrulha Estelar por aqui. Durante a terceira série, a dublagem misturou nomes da versão anterior com a versão japonesa, numa salada meio louca, mas o mais legal é que o tema clássico da série foi exibido por aqui.
Patrulha Estelar permaneceu na grade da Rede Manchete até idos de 1985 e, assim como os animes citados, patinou em diversos outros programas infantis da casa, como o Ciclo do Carequinha e as sessões de desenho que ocupavam boa parte da grade de programação da época. E a respeito da lenda que diz que a primeira fase do anime, aquela que eu falei que só fez sucesso depois que virou um filme resumo no Japão, ter sido apresentada por aqui durante o período de testes da emissora com exclusividade para o Rio de Janeiro, a gente não encontrou absolutamente nenhuma comprovação material do fato. Mas tem gente que jura de pé junto que viu. Mas que exagero! Para nós continuarmos esse vídeo e passar para o próximo anime, vou só mencionar 3 fatos. No começo da década de 90, a Herbert Richards resolveu criar um selo de distribuição de home video e lançou uma fita VHS com os 2 primeiros episódios da fase Cometa Império. Em idos de 2001 foi anunciado que o mangá original da série teria seus 3 volumes lançados por aqui pela editora Ópera Gráfica, mas a coisa nunca aconteceu, pois descobriram que o responsável pela negociação não tinha direitos legais sobre a obra, o que tornaria o material um produto pirata. E por fim, em 2010, um longa em live action foi lançado no Japão e o mesmo chegou a ser apresentado no Brasil, apenas com legendas em nosso idioma, por canais do grupo HBO. Ah, e tem um 4º item também, pois neste mês de julho, enquanto esse vídeo é publicado, a New Pop anunciou que vai trazer o mangá Yamato 2199, adaptação para os quadrinhos de um remake mais recente da série original. No final dos anos 80, a Brasil Home Video, que anos mais tarde viraria a nossa adorada Sato Company, fechou uma parceria com a Rede Manchete, onde foram fornecidos ao canal várias produções lançadas pela empresa no mercado de VHS. Foram elas: Capitão Harlock e a Nave Arcadia, Baldius, Guerreiros do Espaço, 12 Meses, Volts 5, Fábulas de Esopo e Macross, a Batalha Final. Com exceção de Volts 5, que originalmente era uma série de TV com 40 episódios, mas que só teve 5 episódios lançados por aqui, todos os demais títulos eram filmes que foram apresentados na Manchete no formato de minisséries, geralmente em 5 capítulos. A gente não vai falar desses animes agora, pois estamos preparando um Trivia Box sobre animes perdidos em VHS, e esses e muitos outros títulos serão tratados por lá num futuro que eu não sei dizer quando será. Por hora, e para encerrar esse vídeo, vamos ao último anime da Manchete antes de Cavaleiros do Zodíaco, e ele é ninguém menos que... Doraemon, o Super Gato, chegou por essas bandas através da WTC Comunicações em 1992 e foi apresentado no Clube da Criança da Angélica pouco antes da loira ir para o SBT. Numa estratégia de marketing um tantinho duvidosa, usaram uma música do primeiro disco da moça para divulgar o anime no programa. E ainda puseram um homem com uma fantasia fajuta do Gato Azul para interagir com as crianças. Dos quase 2.000 episódios da segunda série produzida em 1979, a partir do mangá de Hiroshi Fujimoto, apenas um lote de pouco mais de 20 capítulos foram exibidos pelo canal. O negócio não fez sucesso e não dá para entender muito bem o motivo. Só lembrando que na época o nosso país passava por um período político turbulento e a Manchete vivia uma crise interna com direito a greves de funcionários e tudo mais. E se a gente parar para analisar os desenhos que bombavam na época, como Tartarugas Ninja, Capitão Planeta, Comandos em Ação, sem falar nos tokusatsu que o próprio canal ainda apresentava, um desenho de traço simples com forte apelo para comédia de situações soava como algo meio... destoante. Além desses aspectos que estamos só especulando, Doraemon era a única atração do Clube da Criança na época, que pouco depois perdeu a sua apresentadora, que migrou para o SBT, como já mencionei. Inesquecível mesmo dessa passagem da série pelo país, só mesmo a voz do personagem, que foi dublado pelo já falecido ator Zezinho Cutolo, que também fez a voz da irritante bolinha Ballboy em Machine Man. Posso ficar de braços cruzados? É um perigo ser os objetos do futuro a qualquer momento. Eu preciso aqui agora. Mesmo com um fracasso em sua primeira investida, o Gato do Futuro teve uma segunda chance por aqui do começo dos anos 2000, mas nenhum canal se interessou pelo anime. Só em 2014, uma leva de 26 episódios de uma terceira série animada, produzida a partir de 2005 e no ar até hoje no Japão, conseguiu uma chance via streaming na Netflix.
Com distribuição da Sato Company, até especulou-se numa época a estreia do anime no canal pago Discovery Kids, mas até o momento em que esse vídeo é gravado, os episódios de Doraemon se encontram disponíveis gratuitamente apenas em um canal solo do personagem no YouTube. Mas a repercussão não é das maiores, tanto que desde 2014 não foram dublados mais episódios. Por que será que um personagem tão icônico da cultura pop japonesa não conseguiu dar certo por aqui? Deixe nos comentários as suas opiniões. Antes de encerrar esse documentário, um anime do Mágico de Oz com uma narração desnecessária feita pela Angélica também foi apresentado na Rede Manchete, mas esse saiu em VHS e vai pro Trivia Box dos animes perdidos em VHS, que para sair mais rápido vocês vão ter que pedir e cobrar. Teve também a exibição dos longas O Príncipe Suzano e O Dragão de 8 Cabeças e Alakazam o Grande, que passaram nas sessões de filme do canal. Mas vamos falar deles em outro momento também. Obrigado por ficar conosco até o final. O único pedido que temos agora é aquele simples like para fazer valer as nossas horas de pesquisa e edição. O nosso agradecimento vai a você e, é claro, à Rede Manchete por toda a contribuição à história dos animes no Brasil. Até a próxima. Falou!